Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a redação da ata da sessão anterior. Alguma emenda? Então, declaro aprovada. Expedientes, alguma, secretário? Conferência de assinaturas de acórdãos. Eu indago se algum dos senhores tem acórdão para ser lido. Nenhum. Vamos aos julgamentos. Iniciando pelos nossos mandados de segurança. O primeiro tem o mandato de segurança com liminar da relatoria originária do desembargador Dilermano Mota. O desembargador Glauber pediu vistas, mas o desembargador Dilermano não está em mesa, não está presente, então fica para a próxima sessão. Só registrar, presidente, está em mesa. Registrar que está em mesa, que eu vou encontra sem mesa. Processo sem mesa, entretanto, quanto à ausência do desembargador Dilermano, não pode ser julgado. Igualmente o segundo. Há um pedido de vista do desembargador Amaury Moura, também num processo do desembargador Dilermano. Processo está em mesa, excelente. Processo em mesa, entretanto, ante a ausência do desembargador Dilermano, não poderá ser julgado. O terceiro, desembargador Glauber, é um da relatoria do desembargador Expedito, mas como ele estará chegando, está um pouco atrasado, nós deixaremos para um pouco mais à frente. O quarto é da relatoria do desembargador Expedito, o quinto é da relatoria do desembargador João Rebouça, que é o mandato de segurança 2014-02837. Está em mesa, excelência? Presidente, não está em mesa. Efetivamente ele está em mesa, mas é um processo que eu estou fazendo uma pesquisa um pouco além da jurisprudência da corte. Eu estou querendo, antes, distribuir, ver a opinião dos colegas. Ok. Não mesa. O sexto é da minha relatoria, mas eu vou passar adiante, deixar para o final. O sétimo, desembargador Dilermano. O oitavo, o nono também. O 11º, 12º, 13º e 14º. O 15º é da relatoria da desembargadora Zeneide, é o 2014-013-9438. Está em mesa, desembargadora? Pois não, senhor presidente. E eu vou identificar porque trata, os três, eles tratam de concurso. É o 15, que é a impetrante é Marisângela Cláudio de Oliveira Silva, o advogado Janicélio das Neves Souza, os impetrados governador do Estado e secretário estadual de Saúde, e o procurador Ricardo Jorge Furtado de Mendonça. O segundo 16 é o mesmo assunto, que é concurso, a impetrante é Carla Catiano Pessoa Bezerra, advogada é Alana Patrícia da Silva Almeida, os mesmos impetrados. E o terceiro, 17, que é impetrante Samila Patrícia Mendes Silva, e outra, advogado Klinger de Medeiros Navarro e procurador Vanesca Caldas Galvez Salles. Eu vou ler a emenda do primeiro, senhor presidente, que diz respeito aos demais. Então, concurso público para provimento no cargo de técnico de enfermagem, aprovação de candidatas dentro do número de vagas previsto no edital para a respectiva região, prazo de validade do certame expirado, direito subjetivo à nomeação. Tem vários, senhor presidente, precedentes dos tribunais superiores e desta corte, que estão aí elencados na construção do voto. Eu estou confirmando as liminares e concedendo a segurança, todas em consonância ministerial. Alguma divergência quanto à conclusão da relatora? Nenhuma divergência. É o seguinte, desembargadora. Eu fiz o 15, o 16 e o 17, que é a mesma matéria, senhor presidente. Sim, Vossa Excelência está julgando em conjunto. Julgando em bloco. Há alguma consideração a respeito da conclusão da relatora em todos eles? Então, proclamado mesmo resultado para todos. O 18º, da relatoria do desembargador Glauber, 2013-020-221, a suspeição registrada do desembargador Amaury Moura e a desembargadora Judite.
Eu acho que nós não temos quórum, teremos que esperar o desembargador Expedito. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Não tem, pelo menos para isso, por enquanto. Mas o seguinte, desembargador Glauber, de vossa relatoria também, o 2014-012-7921. Esse, se estiver em mesa, Tá em mesa, pode ser presidente. julgado. O voto está disponibilizado, a leitura da emenda eu acho que é suficiente. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, concurso público, cargo de farmacêutico bioquímico, candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital, alegação de possuir direito subjetivo à nomeação do referido certame em face da contratação de terceirização de serviço em detrimento dos aprovados no certame, ausência de prova pré-constituída, direito líquido e certo não evidenciado, precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça, ordem conhecida e denegada, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial. Alguma divergência contra o A denegação voto? se dá por conta dos termos do artigo 7. Certo. Alguma divergência quanto à conclusão do voto relator? Nenhuma divergência. Então, proclamando a unanimidade. Desembargador Amauri, eu passo a presidência a Vossa Excelência para poder julgar o mandado de segurança 2014-0041-26, que é o sexto da pauta da minha relatoria. Uma presidência com muita honra e passa a palavra a Vossa Excelência para que ela votar em seguida. O respectivo mandado de segurança tem como impetrante Ronaldo Lima de Oliveira. A matéria registra precedentes desta corte, que é a aposentadoria especial policial civil. Eu registro no meu voto, que está disponibilizado, aí precedentes da desembargadora Zeneide, do desembargador Vigílio, da doutora Sulamita, juíza convocada, do desembargador João Rebouças, e digo exatamente o seguinte: aposentadoria especial policial civil, aplicabilidade da Lei Complementar Federal 5185, norma recepcionada pela atual Constituição, preenchimento dos requisitos legais, ato administrativo de natureza vinculada, direito líquido e certo evidenciado, necessidade de observância ao disposto no artigo 5º, 77 da Constituição Federal, que assegura o razoável duração do processo, precedentes, ordem concedida, ordem conhecida e parcialmente concedida. A subemenda é mais explicativa, que já é disponibilizada aos senhores, exatamente para determinar que conclua o processo no prazo legal, uma vez que não pode ficar indefinidamente prorrogando, deixando o servidor policial à espera desse ato que ele já tem direito, da aposentadoria que ele já tem direito. E por isso é a concessão parcial. Em caso da Corte, se há alguma divergência nesse tema, Nenhuma divergência. proclamo que a unanimidade concedida a ordem parcialmente nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência de Vossa Excelência. Desembargador Glauber, como o desembargador Expedito acabou de chegar, eu indago se o terceiro mandado de segurança condenado 2014-023-559-6 está em mesa. Está em mesa, senhor presidente. Então, com a palavra. Senhor presidente, o processo já identificado por Vossa Excelência, eu pedi vista, estou trazendo um voto aqui, pedindo vênia ao desembargador Expedito, em sentido oposto ao que foi colocado pelo relator. Digo eu, cuide dos autos de mandado de segurança impetrado por Maria do Rosário Santos Barateiro de Melo, em face de ato supostamente ilegal do secretário da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, quem deferiu o requerimento administrativo protocolado sob o número objetivando a concessão de licença-prêmio. Na hipótese dos autos, verifica-se que, a exemplo de casos semelhantes já julgados no âmbito desta Corte de Justiça, a autoridade impetrada fundamentou a sua negativa no Decreto Estadual número 23.627/2013, que estabeleceu medidas de contenção de despesas públicas. Não obstante a bem lançada fundamentação do voto do eminente relator, peço vênia para divergir, por entender que, na espécie, assiste razão à pretensão da impetrante,
eis que, por ocasião dos julgamentos dos mandados de segurança número 2014-025-8879 e 2014-020-821, disto 4, da minha relatoria, e igualmente dos MS número 2014-022-6463, 2013-016-6982 e 2014-4850, disto 8, respectivamente da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, Gilson Barbosa e Amaury Moura Sobrinho, o pleno deste tribunal passou a entender, pela não aplicabilidade do referido normativo estadual, a situações semelhantes à dos autos, em face da restrição promovida pelo Decreto Estadual 23.627/2013, inovar o ordenamento jurídico vigente, em particular a Lei Complementar Estadual 122/94. E aqui eu registro, presidente, que o desembargador Expedito, e com ele concordava toda a Corte, até, se eu não me engano, setembro, outubro de 2014. A partir deste momento, os julgados que eu faço referência passaram a adotar um entendimento divergente. E eu prossigo aqui no meu voto. Como dito, em que pese a autoridade impetrada ter indeferido o gozo da antedita licença sob referida alegação, é certo que, em recentes julgados sobre a matéria, e aí eu faço aqui a transcrição dos votos, da ementa aqui, da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, julgada agora em 11 de fevereiro de 2015, ele diz o seguinte, abro aspas, licença-prêmio por assiduidade, indeferimento administrativo embasado no Decreto 23.627/2013, inaplicabilidade diante a declaração expressa do chefe imediato da ausência de prejuízo funcional com afastamento do servidor, continuidade do serviço público não ameaçada, preenchimento dos requisitos legalmente exigidos pela legislação de regência, direito líquido e certo evidenciado. Fecho aspas. Um outro aqui, esse da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, servidor público, licença-prêmio, suspensão do usufruto, indeferimento com base no Decreto 23.627/2013, inaplicabilidade ao caso concreto, preenchimento dos requisitos legalmente exigidos pela legislação de regência. Fecho aspas. Esse do desembargador Gilson, julgado em 22 de outubro de 2014. E o outro aqui, da relatoria do desembargador Amaury Moura, julgado em 8 de outubro de 2014, abro aspas, servidor público, licença-prêmio por assiduidade, indeferimento com base no Decreto 23.627, inaplicabilidade ao caso concreto, preenchimento dos requisitos legalmente exigidos pela legislação de regência, concessão da segurança. E aí eu destaco aqui, digo o seguinte, a propósito, o ilustre desembargador Amaury Moura, nos fundamentos do seu laborioso voto, no MS 2014-4850-8, deixou destacado que, abro aspas, assim, não apresentar o Instituto a apontar os requisitos para que o servidor possa usufruir da referida licença, o artigo 104, e aqui ele fazendo referência à Lei Complementar 122/94, apresenta uma única condição capaz de impedir o servidor de gozar a licença-prêmio, ainda que tenha preenchido os requisitos necessários, qual seja a de que o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não pode ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa. Essa aqui é a redação do artigo 104 da Lei Complementar 122/94. E prossegue o desembargador Amaury. Portanto, a Lei Complementar 122/94 estabeleceu que, caso o servidor tenha preenchido os requisitos estabelecidos nos artigos 102 e 103, somente não gozará a licença-prêmio se houver risco de prejuízo à continuidade dos serviços na sua unidade de lotação. Logo, tendo a impetrante demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o gozo da licença-prêmio por assiduidade e não se fazendo presente a hipótese versada no artigo 104 da Lei Complementar 122/94, deve ser afastada da aplicação do Decreto 23.627/2013, uma vez que este criou hipótese para que seja negado o gozo de licença, quando a norma de regência não trouxe tal situação, numa claríssima situação de inversão da hierarquia das normas. Fecho aspas. Isto posto, com as venas de estilo, voto pela concessão da segurança, senhor presidente.
O presente Não, isso é o 3. processo tem o voto do desembargador expedito denegando a segurança e os demais não votaram. Houve o pedido de vista antecipada do desembargador Glauber. Entretanto, é bom que se observe que essa matéria também tem vários precedentes em sentido contrário. Tem alguns precedentes da Corte ressalvando particularidades. Inclusive, eu trouxe um da minha relatoria, que não foi feita a menção de Vossa Excelência, mas havia uma particularidade, que no caso, ela tinha requerido a licença-prêmio, o chefe imediato dela já tinha autorizado, e por ocasião às vésperas dela entrar em gozo de licença-prêmio, já com viagens agendadas, compromissos, todas essa série de situações, que a administração negou, e ela entrou com mandado de segurança e foi reconhecido que ela não poderia ser penalizada quando ela já tinha planejado, que havia autorização do chefe imediato. E o de desembargador Saraiva, parece-me que havia, como Vossa Excelência mesmo fez referência na emenda dele, havia uma declaração do chefe imediato dela que não haveria problema para o gozo de férias. Todos os precedentes são nesse sentido. Aí eu pergunto assim, o que é que nós temos que, para que não fique, até mesmo para ter uma certa segurança a respeito do norte das decisões do tribunal. Nos autos, porque o mandado de segurança ela tem que mostrar o direito dela sem qualquer elemento de indagação ou de conjectura. Ela junta o que nesse processo de desembargador Glauber? Ela junta, faz acostar alguma declaração do chefe, alguma regra? Ela apresenta o requerimento dela, formulado, tem o de acordo, e na resposta, o único obstáculo é a referência ao decreto. E como só concluindo, desembargador Expedito, talvez não tenha sido claro, mas eu tentei demonstrar que a matéria, ela até setembro, outubro de 2014, todos nós aqui aplicávamos aceitávamos que fosse aplicado o decreto, ou seja, não, era uma conveniência e oportunidade da administração. E aí, casos chegaram ao tribunal em que havia a autorização do gozo, como Vossa Excelência destaca, inclusive os dois que eu fiz referência da minha relatoria, um deles tem essa característica, que foi autorizado o gozo, no mesmo ato do Diário Oficial em que foi sustado o gozo, havia concessão para outros da licença-prêmio, e aí foi concedido. Mas o caso, o paradigma que eu trago, da relatoria do desembargador Amauri, é que a Lei Complementar 122/94, ela só tem uma restrição ao gozo da licença-prêmio. É que não estejam em gozo da licença-prêmio 2/3 do quadro. Somente pode ter 2/3, não, desculpa, 1/3 do quadro. E a outra coisa, Pois não, desembargador. que esse decreto ele é de 2013. E o sentido dele foi exatamente de contenção de despesas. E o objetivo era exatamente compatibilizar os gastos orçamentários com o pessoal para o exercício de 2013, diante da circunstância, dessa situação, da situação financeira que se encontrava o Estado naquele momento. Então, esse decreto, naturalmente, não pode se perpetuar, até mesmo porque o objetivo dele era direcionado exatamente à compatibilização do exercício financeiro com o gasto de pessoal naquele ano, não pode se perpetuar e se tornar indefinidamente em vigor, colhendo naturalmente o direito líquido e certo dos servidores do uso da licença-prêmio, desde que comprovados os requisitos tanto necessários e que esteja dentro exatamente da lei 122/94. Então, nós estamos em 2015, em situação, pelo menos em tese, diferente daquela que se encontrava. E o decreto, como disse, ele foi
proposta dele foi exatamente para compatibilizar aqueles gastos referentes àquele ano. Então, isso é uma questão que também deve ser examinada quando o julgamento desses unidades de segurança. Quer dizer, não se pode agora, em 2015, negar o direito ao usufruto, o uso e gozo da licença prêmio, legitimamente adquirida pelo servidor, com base no decreto de 2013. Isso é um plus ainda que, dado o passar do tempo, deve sim também ser considerado para o julgamento desses casos, é o que me parece. Desembargador, e só complementando, a questão da conveniência e a oportunidade. Trouxesse o Estado ou a autoridade impetrada o argumento de que era necessário o serviço da impetrante, certamente o meu posicionamento seria outro. Mas o argumento é tão somente o decreto do Executivo que impossibilita o gozo da licença-prêmio desde o ano de 2013. E nós não podemos, embora não tenha aqui nos autos a impetrante feita a juntada, desconhecer que tem sido concedida a tantos outros aí. Exato. É claro que há uma discricionariedade da administração em conceder essas licenças, mas essa discricionariedade ela não pode se perpetuar. Ela tem que ser justificada para aquele momento, não é? Mas quando se indefere. Agora, com base num decreto que me parece já ultrapassado, é que não justifica essa negativa, entendeu? Porque a discricionariedade realmente existe, mas ela tem que ter um mínimo de razoabilidade para se poder negar o direito e justificar. Não era nem a negativa, era prorrogar para o gozo em outra oportunidade. Mas o direito em si ele tem. Só para esclarecer, Excelência, agradecendo a atenção. O embargador do expedito que iria fazer alguma referência, alguma consideração? Precedente do tribunal é quando a administração pública concedia e o chefe imediato não indeferiu o pedido, certo? Os precedentes que eu vejo nesse sentido, quase todos nesse sentido. Esse aí, ela entrou com o requerimento desde o chefe imediato até o secretário denegou. Pela discricionalidade do secretário, a gente precedente era isso. Mas já que o tribunal está mudando o entendimento, eu vou ficar com os precedentes. Pela ordem, desembargador João Rebouças, pela ordem de... Senhor presidente, realmente a matéria merece uma reflexão. A administração ela tem essa discricionariedade da oportunidade do gozo e até de fundamentar os motivos. Agora, tanto o desembargador Glauber quanto o desembargador Amauri esclareceram fatos e circunstâncias do mandato de segurança que precisam ser também examinados. Especificamente, segundo eles dois, o desembargador expedito podia até esclarecer isso, que o motivo do indeferimento da licença-prêmio foi o decreto. A gente só vinha concedendo quando o chefe imediato concedia e o secretário denegava. O precedente é desse tipo. Mas mesmo com fundamento no decreto? Mesmo com fundamento no decreto. O argumento maior é que o decreto é de 2013, ele não pode se perpetuar um decreto que foi prejudicando o direito do servidor. Assim, eu estou com essa preocupação, porque se houvesse uma evidência nos autos, não, o percentual de servidores de determinada secretaria ou de determinado hospital, aqui se for da área de saúde, ou de determinada unidade ou órgão da administração pública, já saíram tantos por cento e é conveniente que volte ou que o gozo é oportuno, tudo bem, mas com base no decreto, e vamos dizer que doravante a administração adote isso como uma praxe administrativa e negue todos com fundamento do decreto. Aí a gente vai inviabilizar. Se todo mundo... Está em vigor, não está, Excelência? Não foi revogado, não. Mas é um decreto de 2013 que falou em necessidades. Mas não tem prazo de validade, tem? Mas eu acho que pelos precedentes que estão... Tranquilo. Para evitar, eu vou pedir vênia e vou acompanhar a divergência. Pela especificidade do caso, eu acho que o servidor tem esse direito. Doutora Virgínia. Vou acompanhar a divergência.
Desembargadora Zeneide. Eu acho assim que embora mude assim o entendimento do Pleno hoje com essa decisão, mas é uma decisão que me conforta mais eu seguir a divergência, que afinal o impetrante tem direito e não o goza por conta apenas de esse decreto já tão antigo que não acompanha realmente a realidade posta, sem nenhuma e qualquer justificativa da administração. Eu acompanho com as vênias a divergência. Desembargador Ibanez. Senhor presidente, na ocasião que eu iniciei minha manifestação a respeito dessa matéria, eu fiz referência a que a mudança de entendimento do tribunal decorreu da publicação no Diário Oficial de atos de concessão de licença para diversos servidores da Secretaria de Administração, ao mesmo tempo em que o secretário negava para outros, sob a vigência do decreto. Aqueles servidores que haviam formulado o pedido e até reiterado o pedido, teve sua pretensão negada. Enquanto isso, outros servidores lotados na mesma secretaria e na mesma unidade de saúde obtiveram a permissão para usufruir a licença prêmio naquele período, sem que para ele se aplicasse o decreto. Então ficou um ato de conveniência, mas muito pessoalizado, e a gente não pode aqui concordar com isso. Daí minha mudança de entendimento naquela ocasião, que passei a deferir a segurança para os pleitos dessa natureza, mantendo coerente com esse entendimento, porque os fatos aconteceram e ficaram provados naquele processo. Eu divijo para conceder a segurança e permitir ao servidor usufruir. Agora, a licença não pode ser deferida para usufruto retroativo, e a crise no setor era em 2013 e não no momento, mas agora pode ser assegurado o direito do servidor de usufruir a licença prêmio a que tem direito. Voto com a divergência pela concessão da segurança, senhor presidente. Desembargador Gils. Pelas mesmas razões, eu acompanho o voto do desembargador Cláudio Henrique. Doutor Jarbas. Com todas as vênias ao voto do relator, eu vou acompanhar a divergência, entendendo que o decreto hoje ele serve, a meu ver, para favorecer ou desfavorecer alguns servidores. E aí quebra o princípio primordial da isonomia e da moralidade pública. Então, por isso que eu vou acompanhar a divergência, pedindo mais uma vez vênias ao relator. Desembargador Amaury já manifestou-se praticamente. Eu peço vênia, acompanho. Desembargadora Judite. Também pedindo vênia e acompanhar a divergência, excelência. Pronto. Então, registrar por maioria, concedeu a segurança. Relator para o acordo, o desembargador João Rebouças. Pela ordem, eu retorno ao quarto mandato de segurança com liminar 2014-026-204-3, onde figura como impetrante Francisco Rodrigues de Figueiredo, e é da relatoria do desembargador Expedito. Indago se está em mesa, excelência. Mandato de segurança 2014-26-204-3, impetrante Francisco Rodrigues de Figueiredo e secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Traz mandato de segurança impetrado por Francisco Rodrigues de Figueiredo em face de ato pretensamente ilegal praticado pelo secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Em petição inicial, o impetrante informa que é produtor rural e arca com pagamento de fatura de energia elétrica relativa ao bombeamento de área através de sistema de irrigação. Aduz que o governo federal editou uma série de normas que reduziram as tarifas do setor energético para determinadas categorias de consumidores, dentre as quais a rural, mediante pagamento de subvenção econômica e ser garantida a concessão de energia elétrica pela conta de desenvolvimento energético, CDE. Acrescenta que nos termos do Decreto Federal 7891/13, os descontos e reduções da tarifa de uso de sistema de distribuição
criados pelo governo federal passaram a ser subvencionados pela conta CDE. Diz, apesar de tratar de desconto incondicionado, o Estado do Rio Grande do Norte vem fazendo incidir impostos sobre circulação de mercadorias e serviços sobre a parcela subvencionada, o que termina por anular a desoneração perseguida pela infração federal. Assevera que a base do cálculo do ICMS é o valor da operação do qual decorre a saída da mercadoria, ou seja, o valor efetivamente pago, nos termos do artigo 155, para inciso 2 da Constituição Federal e artigo 13, para inciso 1 da Lei Candir, não podendo a subvenção, previsto no decreto federal, incidir na base do cálculo do imposto interno. Esclarece que a autoridade coatora está exigindo, impetrando o recolhimento do ICMS, não apenas no valor da operação em si, tarifa efetivamente paga, mas também sobre as quantias subvencionadas pelo governo federal. Reitera que resta evidente a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS, subvenção, pelo Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que os montantes recebidos pela concessionária da conta do CDE não compõem o valor da operação, isto é o preço da transação efetivamente custada pelo consumidor. Afirma que a incidência do ICMS sobre o valor da subvenção econômica representa violação do princípio da capacidade contributiva. No mérito, requer a concessão da segurança para que a autoridade impetrada se abstenha de exigir ICMS sobre o valor da subvenção, compensando-se os valores recolhidos após a impetração do presente mandado. Trouxe os autos do documento folha 3952. Notificado, o secretário adjunto de tributação apresentou informações da folha 5860, defendendo a ilegalidade do ato combatido, alegando, para tanto, que o valor da subvenção integra o valor da operação, devendo, por isso, ser tributado. A 14ª Procuradoria de Justiça, em parecer ofertada às folhas 6374, opina pela concessão da segurança. É o relatório, senhor. Em discussão, relatório. Aprovado. Com a palavra, excelência. Sim, no mérito debatido, nos presentes autos, em perqueria acerca da ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a subvenção econômica introduzida pelo Decreto Federal 7.891/2013, que reduziu a tarifa aplicável aos usuários de serviço público da distribuição de energia elétrica. No caso em estudo, deve prosperar a pretensão do impetrante. Sabe que o ICMS deve incidir sobre o valor da operação referente ao fornecimento de energia elétrica ao consumidor. Contudo, a edição do Decreto Federal número 7.891/13 foram instituídos descontos aplicáveis aos usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, o que ocasionou a redução da respectiva tarifa. Conforme assim especificado, o base de cálculo do ICMS é o valor da operação da qual decorre a entrega do produto ao consumidor. Portanto, com a edição do decreto em tela, o referido valor foi reduzido em razão da subvenção instituída pelo governo federal nos seguintes termos. Artigo 1º, aprovado. A CDE, além de suas demais finalidades, custeará os descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários de serviços de construção de energia elétrica nos termos do inciso 7, cabo do artigo 13 da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002. Primeiro, redução na tarifa do uso do sistema de distribuição e incide na produção e no consumo de energia comercializado por empreendimento enquadrado no parágrafo 1º do artigo 26 da Lei 9.407, de 26 de dezembro de 96. Segundo, redução na tarifa de energia incide no consumo de energia de atividade de irrigação, agricultura realizada em horário especial de umidade consumidora, classificado como rural, devido à aplicação do artigo 25 da Lei 10.438, 2002. Na tarifa de energia, aplicável à unidade consumidora,
da classificada como serviço público de irrigação nos termos deste decreto. Fecho aspas. Observe que o valor do subsídio, desconto, concedido pelo decreto federal, deve ser considerado para redução da base do cálculo do ICMS, cobrado do usuário na conta de energia elétrica, tendo em vista que a base do cálculo do referido imposto é o valor da tarifa paga pelo consumidor. Sobre o tema, a Lei Complementar 87/96, Lei Candir, que regulamenta o ICMS, dispõe que apenas os descontos concedidos sob condição integra a base do cálculo de imposto, ao passo que os descontos incondicionais não integram, que é o caso dos autos. Aí eu trago o artigo da Lei Candir e o aumento do ICMS, o decreto, certo? Está disponível. Registro que o SCJ já passou a questão de não incidência de ICMS sobre os descontos incondicionais, conforme súmula 457, que dispõe, abro aspas, os descontos incondicionais nas operações mercantis não incluem na base de cálculo ICMS. Fecho aspas. Vale ressaltar ainda, como bem observou o representante ministerial em seu parecer de folha 74, que a subvenção sob exame trata-se de desconto, pois o próprio decreto 78/91/13 a classifica como tal, não a condicionando a qualquer evento futuro, de onde se conclui como sendo condicional. Processual civil, ICMS, base de cálculo, descontos incondicionais, na parte do interesse, excedisse o Superior Tribunal de Justiça que o valor do desconto incondicional oferecido nas operações mercantis deve ser tirada da base de cálculo do ICMS. Precedente, RESP 93/12, Minas Gerais, relator ministro Luiz Fux, primeira sessão, em 24/6/2010. Isso é do ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgada em 25/5/2012. Também tem outro precedente do desembargador Eduardo Machado da Rocha, terceira Câmara Civil, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 20/5/2014, certo? A parte que nos interessa. O valor de subsídio contido pelo decreto 7891/13, desconto, deve ser considerado para redução do base de cálculo de ICMS cobrado do usuário na conta de energia elétrica, justamente para a base do cálculo ferido de imposto é o valor da tarifa paga pelo consumidor. Fechado. Desta feita, a ordem requestada do presente mandamo deve ser concedida ante a presença do direito líquido e certo do impetrante, vez que demonstra a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora. Ante o exposto, em constância com o parecer da 14ª Procuradora de Justiça, voto pela concessão da segurança pleiteada para suspender a exigibilidade do ICMS sobre as subvenções estabelecidas pelo Decreto Federal número 78/2003, incidente na fatura de energia elétrica do impetrante, bem como determinar o valor que eventualmente tenham sido recolhidos indevidamente a partir da impetração do presente mandamo. É como voto, excelência. Desembargador João Rebouças, como voto. Senhor presidente, eu também penso como o eminente relator. Vou dizer por quê. Aqui, através da legislação citada por Vossa Excelência, o governo federal resolveu subsidiar parte da tarifa de energia elétrica para determinados setores, inclusive na hipótese aí do impetrante, que é a atividade agrícola. Eu vou exemplificar mais ou menos. Você aquela tarifa verde, né? Pois é. A conta, por exemplo, de energia dá R$20. 10 é o valor que o governo tem a subvenção do governo federal e 10 é o consumo próprio. O que é que o Estado faz? Soma os dois e cobra o ICMS em cima dos 20. Evidentemente que não pode cobrar em cima dos 10 que tem a subvenção, porque é paga pelo governo federal.
e ele está onerando o consumidor na parte da subvenção. E o Superior Tribunal de Justiça formulou a matéria, dizendo que não pode, no caso da subvenção, ela é excluída da base de cálculo para o ICMS. Eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutora Virgínia. Pelas mesmas razões, acompanho o voto do relator. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Senhor presidente, a discussão na matéria tributária é bem interessante, porque normalmente se tem a fazenda com um apetite para cobrar o imposto. E aí vem a interpretação da lei estadual do ICMS, a lei nossa, no artigo 10, parágrafo 1º, que diz: integra a base de cálculo do ICMS, além do montante do próprio imposto, o valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como os descontos concedidos sob condição. Esse é o texto que embasa a interpretação da Secretaria de Tributação. Ora, aqui não está incluído o desconto constitucional, a subvenção do governo federal, que é paga pelo Tesouro, portanto não pode ser tributada para o Tesouro, mas a pretensão é de que o consumidor pague, porque é usuário do serviço. Aí a COSERN lançaria o tributo calculado sobre essa base cheia, incluindo a subvenção, e cobrar do consumidor ou do usuário. Pois bem, a interpretação que embasa o voto do relator é de que a subvenção não deve ser incluída na base de cálculo. E eu estou a dizer que concordo com o relator, porque a subvenção não está entre essas hipóteses. Veja só, descontos concedidos sob condição. A subvenção, se fosse para um crédito para posterior pagamento do consumidor, aí estaria nessa condição. Se durante um período fosse concedido, fosse como uma moratória, você não paga este valor, depois você o pagará, aí sim era o desconto sob condição, desde que ele preenchida determinada condição. Então, seria um benefício condicionado a outro tipo de relação jurídico-tributária, que não é o caso dos autos. Então, a subvenção não é condição, não é sob condição, é incentivo mesmo, auxílio do Tesouro aos produtores rurais, a quem desenvolve a atividade rural. Então, deve ficar fora, em meu entender, da base de cálculo do ICMS, referente ao consumo de energia elétrica, sem divergência do voto do relator com esses argumentos, senhor presidente. Desembargador Glauber. Desembargador Gils. Acompanho o relator. Doutor Jarbas. Acompanho o relator. Desembargador Amauri. Desembargadora Judite. Sem divergência. Proclamando o resultado da unanimidade de votos nos termos do voto do relator. Nos termos do voto do relator. Desembargador Glauber, o outro que de Vossa Excelência, que nesse face a suspeição do desembargador Amauri e desembargadora Judite estavam sem quórum, agora é possível de julgamento. É o 18º. Está em mesa, senhor presidente. Mandado de segurança número 2013-020-221, distrito 9, impetrantes Maria Arimatea Pereira Nunes e outros, advogado doutor Fabrício Venâncio, impetrado, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. O voto está disponibilizado, senhor presidente. A matéria 18º. é interessante, eu vou fazer a leitura aqui. Relatório. Maria Arimatea Pereira Nunes, Cátia Maria Lobo Nunes, Valderedo Nunes da Silva Filho, Oscarene Lobo Nunes de Paiva, Rosângela Lobo Nunes,
Simone Lúcia Lobo Nunes Leal Batista, Verônica Lobo Nunes e Valtécio Lobo Nunes, por advogado legalmente habilitado, impetraram mandado de segurança com pedido de liminar em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Aduziram os impetrantes, que são viúva e herdeiros de Procurador de Justiça, e que tiveram administrativamente reconhecida a responsabilidade da Procuradoria-Geral de Justiça pela implantação e pagamento do valor devido ao decujus a título da parcela autônoma de equivalência, PAI. Informaram que em outubro do ano passado, o pagamento alusivo à referida parcela foi suspenso por decisão administrativa superveniente da atual chefia do Ministério Público. Defenderam que o direito líquido e certo violado decorre, essencialmente, de vício de forma decorrente da cassação da vantagem, vez que não lhes foram oportunizados o contraditório e ampla defesa. Alegaram com isso violados a segurança jurídica, a coisa julgada administrativa, devido processo legal e a motivação do ato administrativo. Sustentaram que 2 dos impetrantes suportam grave enfermidade e outra é idosa, de forma que a permanência com o direito violado os expõe a risco de vida. Consignaram ainda que o CNJ consolidou o entendimento de que, abre aspas, quanto ao período em que os juízes estavam vivos, a responsabilidade pelo pagamento da parcela autônoma de equivalência era do próprio Poder Judiciário, não do Instituto de Previdência do Estado, fecho aspas, e que esta decisão havia sido adotada como parâmetro para o Ministério Público, independentemente da data do falecimento do titular do direito. Requereram, ao final, a reimplantação liminar da PAI através da folha de pagamento do Ministério Público, registrando como fumus boniuris e periculo in mora, respectivamente, que esta verba foi obtida através de procedimento administrativo regular e que seu caráter alimentar é voltado ao sustento de 2 impetrantes expostos a risco de vida e a uma idosa. No mérito, pugnaram pela ratificação da tutela de urgência com a anulação do ato produzido pelo atual Procurador-Geral de Justiça. Juntaram aos autos os documentos de folha 18 a 207, dentre eles, cópia de atestados médicos, decisão que determinou o ato e da que ratificou o pagamento da PAI aos herdeiros, planilhas de rateio e pagamento da PAI, emitidas pela folha de pagamento do MP, e da decisão que transferiu a competência do pagamento para o IPERN. Em decisão de folha 210 e 216, foi deferida liminar, determinando a reimplantação do pagamento da PAI na folha de pagamento dos impetrantes, seguindo o padrão que vem sendo adotado para os membros da ativa, sob pena de, em caso de descumprimento, a aplicação da multa diária, valor de R$ 500 até o limite de 20 mil. Conformada, a autoridade impetrada peticionou as folhas 293 e 263, agravando da citada decisão, tendo esta Corte de Justiça, por maioria de votos, dado provimento ao recurso nos termos do acórdão de folhas 314 e 320. O Procurador-Geral de Justiça prestou as informações defendendo o ato impugnado, aduzindo preliminarmente a existência de litispendência entre o presente mandado de segurança e a ação ordinária número 808.422, dígito 42/2013, em relação a Cátia Maria Lobo Nunes, o que, no seu entender, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito quanto à referida impetrante. O ente público, por sua vez, também agravou da liminar anteriormente deferida, tendo este relator, por meio de despacho, folhas 332, julgado prejudicado o recurso, em face desta Corte de Justiça ter cassado o provimento liminar na sessão plenária do dia 20 de janeiro de 2014. Nessa oportunidade, por esse mesmo fundamento, foi indeferido o pedido formulado pelos impetrantes que visava a reimplantação da PAI na folha de pagamento ainda com base no decismo monocrático. Instado a se manifestar, o Ministério Público, antes de qualquer pronunciamento acerca do mérito, requereu que fosse solicitado aos impetrantes o comprovante de recolhimento das custas, o que foi prontamente atendido,
às folhas 360 e 361. Retornando os autos do Ministério Público para ofertar parecer na condição de custos lestes, este o fez opinando pela denegação da segurança. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, excelência. Cumpre registrar que a preliminar de litispendência suscitada pela autoridade impetrada já foi devidamente enfrentada quando do julgamento do agravo regimental interposto pelos ora impetrantes, cabendo agora o exame de mérito da presente ação. Conforme relatado, buscam os impetrantes, pensionistas e herdeiros de procurador de justiça, provimento judicial que lhes garantam o direito de recebimento da PAI, diretamente por meio da folha de pagamento da Procuradoria-Geral de Justiça, com recursos oriundos do orçamento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Isso porque, afirmam os impetrantes, embora já viessem percebendo a PAI há cerca de 2 anos, a autoridade ora impetrada, após o parecer de folhas 297 e 305 do atual coordenador jurídico administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça, suspendeu o pagamento do referido benefício, sem lhes oportunizar o direito de manifestarem-se sobre a matéria, ou seja, sem qualquer prévia manifestação, fecho aspas, sob o argumento de que cabe ao IPERN o cumprimento dessa obrigação. Ora, compulsando os autos, em especial o parecer em certas folhas 297 e 305, que modificou o entendimento anteriormente adotado pela PGJ relativamente ao pagamento da PAI aos aposentados e pensionistas, rege evidente, como bem atestou o parquê as folhas 366, que o referido instrumento fixou o, abro aspas, marco temporal para identificar, de acordo com a natureza jurídica da verba a ser paga, quem teria a obrigação de adimpli-la, se a PGJ ou o IPERN, fecho aspas. Nesse passo, restou consignado no referido parecer que as verbas atrasadas da PAI incidentes sobre os vencimentos dos membros do MP, no período compreendido entre 3 de setembro de 1994 e 31 de janeiro de 2002, teriam natureza jurídica diversa, como membro ou instituidor da pensão, caso o membro ou instituidor da pensão estivesse ou não em atividade no período aquisitivo. E aqui, senhor presidente, eu destaco, eventual divergência vai consistir nessa natureza aqui, vai ter relação com esse período. Desse modo, fechou o entendimento de que, relativamente aos membros do Ministério Público que permaneciam em atividade ou que vieram a se aposentar após referido período, existia uma relação de direito administrativo e a verba que lhes fosse devida teria natureza remuneratória em razão de corresponder ao pagamento de remuneração em atraso, sendo, portanto, responsabilidade da PGJ o adimplemento do montante. Por sua vez, quanto aos aposentados e pensionistas que tiveram o benefício constituído antes do período aquisitivo acima assinalado, hipótese dos autos, os quais também fazem jus à verba vindicada por observância do direito à paridade com o subsídio dos membros em atividade, o pagamento das parcelas atrasadas da PAI teria natureza previdenciária. E, desta feita, seria do IPERN a responsabilidade do adimplemento da obrigação em solidariedade com o Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar Estadual 308/2005. Pois bem, para o deslinde da questão ora discutida, mormente em face da problemática submetida ao crivo deste judiciário, impende analisar a situação funcional, a contar da aposentadoria, dos beneficiários ou instituidores das pensões a que se ligam os impetrantes para se aferir a quem cabe a responsabilidade do adimplemento da obrigação, se à PGJ ou ao IPERN. Em sendo assim, é de se dizer, como bem assinalou o órgão ministerial com atuação nesta instância, em seu circunstanciado parecer de folhas 364 e 370, que referentemente ao instituidor da pensão da impetrante Maria Arimatea Pereira Nunes, especificamente o Procurador de Justiça Walter Nunes da Silva, é de se constatar das informações constantes dos autos que, abro aspas, este obteve a concessão da aposentadoria em 2 de maio de 1984, conforme resolução interadministrativa número 213/84, e que posteriormente veio a falecer em 30 de agosto de 2000, conforme certidão de óbito número tal. Informação esta não questionada pelo Estado. Noutra senda,
Quanto ao instituidor dos direitos hereditários dos demais impetrantes, notadamente o Procurador de Justiça Valderedo Nunes da Silva, verifica-se que este se aposentou em 31 de junho de 1990, conforme resolução número 674/90, e que faleceu em 7 de junho de 2003, conforme certidão de óbito juntada aos autos. Com isso, facilmente se constata que os titulares dos benefícios, Walter e Valderedo, passaram a inatividade antes do período aquisitivo da PAI, compreendido entre 3 de setembro de 1994 e 31 de janeiro de 2002, e que, apesar disto, restou claro que o direito à referida verba, que a propósito não é objeto da presente discussão, foi assegurada em face da garantia constitucional esculpida no artigo 40 da Constituição Federal, que garantiu a paridade financeira dos proventos dos inativos com os subsídios dos membros do Ministério Público em atividade. Nesse contexto, há que se reconhecer, e nisso não assiste razão ao Ministério Público, que as verbas ora vindicadas, embora de caráter eventual, como restou assentado no acórdão do agravo regimental constante as folhas 314 e 320, interposto em face de decisão monocrática que foi proferida nestes autos por este relator, possuem de igual modo, e é aqui eu transcrevo o que está dito lá na decisão do regimental, natureza jurídica previdenciária, vez que os titulares do benefício, abro aspas, já estavam na inatividade durante o período aquisitivo, fazendo jus àquelas tão somente em razão do direito à paridade de proventos com os subsídios do pessoal da ativa, fecho aspas. Esse trecho eu transcrevo do acórdão lá do regimental. Pois bem, feitos os devidos esclarecimentos, cumpre dizer que a Procuradoria-Geral de Justiça somente possui competência para pagamento dos proventos de seus membros e servidores inativos, bem como de seus pensionistas, até o ano de 2005, quando foi reestruturado o regime próprio da Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte, com a edição da Lei Complementar Estadual número 308 de 2005, uma vez que, com a entrada em vigor desta norma, tal responsabilidade foi transferida para o IPERN, que passou a gerir, com exclusividade, o Fundo Previdenciário do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos dos artigos 15, 19, 95, 104 e 105, que com as vênias de estilo estão aqui transcritos, mas eu peço vênia para não lê-los. Está aí disponibilizado. Com efeito, da leitura dos dispositivos acima transcritos, não resta dúvida de que o Ministério Público deixou de possuir responsabilidade para a realização do pagamento de benefícios e pensões previdenciárias, ficando ao seu encargo, assim, apenas o encaminhamento das informações necessárias ao órgão previdenciário, nos termos do artigo 96 da referida Lei Previdenciária, consoante demonstrado a seguir, que aí, mais uma vez, eu peço vênia para não ler. Assim, e especialmente nesse contexto, é de se concluir que o ato atacado, nesse particular apontado como ilegal ou abusivo pelo impetrantes, não contém vício a ser sanado pela via eleita, eis que o mesmo não negou o direito dos inativos à percepção da PAI, mas se apenas delimitou a responsabilidade do adimplemento da obrigação, transferindo ao órgão previdenciário que, extremo de questionamento, é, no presente caso, o ente público dotado de competência para a realização do pagamento da verba a que fazem jus os impetrantes, mormente por possuir rubrica específica para tanto. Nesse sentido, destaco o trecho do voto condutor do acórdão proferido nos autos do agravo regimental em mandado de segurança número 2012, 72 e 78, isto 5, da relatoria da eminente desembargadora Judite Nunes, que, mutatis mutandis, serve para demonstrar ser da responsabilidade exclusiva do IPERN o pagamento das verbas dessa natureza. Abro aspas. No caso de servidores estaduais aposentados ou pensionistas, como é o caso dos autos, detém o presidente da Autarquia Previdenciária Estadual, IPERN, plena competência para o gerenciamento do pagamento das vantagens respectivas ante a autonomia orçamentária e gerencial desse órgão. Fecho aspas. Isso aqui foi em 18 de dezembro de 2013. Não, minto. 22 de outubro de 2014.
digo eu agora, de outro modo, o argumento de que o ato vergastado incorreu em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ter cessado o pagamento da verba sem a prévia instauração do processo administrativo, é certo que esta Corte de Justiça, quando do julgamento do agravo regimental, interposto nos autos desta ação mandamental, após laborioso voto proferido pelo desembargador Gilson Barbosa, condutor do correspondente acórdão, eis que restei vencido, entendeu que, na espécie, a autoridade impetrada, respaldada no princípio da autotutela, editou a decisão ora impugnada, apenas transferindo a responsabilidade para a fonte pagadora competente, sem, contudo, negar o direito já assegurado aos impetrantes, o que não ensejaria a necessidade de discussão da questão na via administrativa. Consoante se verifica abaixo, e aí, mais uma vez, eu peço permissão para não ler. No mais, no que diz apenas para argumentar, a redação dos artigos 14 da Lei Complementar Estadual 303/2005 e 53 da Lei Federal 9784/99, aplicável subsidiariamente à elucidação da problemática em debate, impõe à administração o dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios ou revogá-los por razões de conveniência ou oportunidade. Logo, inviável se revela a pretensão autoral no sentido de cercear essa legítima atividade administrativa revisora, mormente no caso dos autos, em que apenas se reconhece e transfere ao IPERN a responsabilidade, imposta por lei, pelo custeio e pagamento das verbas já asseguradas aos impetrantes. E aí eu termino por concluir aqui, senhor presidente, que, ante ao exposto, faça a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental, em plena harmonia com o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça, eu conheço e denego a segurança, senhor presidente. É como voto. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu não gostaria de antecipar meu voto, Mas é necessário. mas quero trazer alguns argumentos para os colegas que irão votar antes de mim. Eu serei o último a votar na sequência, na ordem regimental, para que os colegas tenham também esses argumentos que eu quero apresentar, tenham em vista esses argumentos e formulem suas convicções e votem conforme entenderem. Desembargador Ibanez, só antes de Vossa Excelência iniciar, Perfeito, amigo. E eu destaquei o trecho lá do voto, a argumentação do desembargador Ibanez, nós tivemos uma conversa muito rápida e eu aqui fico aberto, inclusive, a modificar meu voto e acompanhá-lo, se eventualmente Se eu conseguir me convencer convencer. Vossa Excelência, se eu não conseguir, não tem problema, amigo, não tem problema. Mas minhas preocupações, senhor presidente, dizem respeito a alguns pontos e ao tempo em que esses fatos ocorreram, em que o direito surgiu e deixou de existir. Naturalmente que se trata de servidores, de pensionistas de servidores efetivos. E por isso é reconhecida a natureza previdenciária desse pagamento. Por isso eu quero fazer alguns esclarecimentos que decorrem de deduções que eu fiz, não é que o relator não os tenha esclarecido. Primeiro ponto, o direito reconhecido na via administrativa, chamado de parcela autônoma de equivalência, não continua a acrescer o valor da pensão atualmente, para dizer que ele surgiu e esse valor deve ser acrescido e pago pela Previdência. Esse direito existiu num lapso temporal determinado, de 3 de setembro de 94 a 31 de janeiro de 2002. Nesse período, alguns desses pensionistas ainda não eram pensionistas, porque o titular só faleceu, um deles só faleceu em 2003. Veja que o direito não era aí de natureza previdenciária. Para um dos servidores, sequer a natureza é previdenciária, em meu entender. Porque o servidor, que só faleceu em 2003, ele, como servidor, como titular, é quem tinha direito a receber. Essa diferença porque ela existiu até 2002, até janeiro de 2002. Então, ela não se transferiu para os pensionistas desse servidor como verba de natureza previdenciária, mas sim como verba de natureza sucessória.
porque era patrimônio dele, apenas não foi pago. E nós sabemos que todos os créditos do espólio ou do servidor são transmitidos a seus sucessores pelo direito sucessório, não pelo direito previdenciário. Em relação ao outro servidor que faleceu em 2000, temos aí parte desse direito de natureza previdenciária, porque depois da pensão, depois de instituída a pensão por morte, as verbas podem adquirir a natureza previdenciária. E a paridade decorrente da aplicação do artigo 40 da Constituição faz com que o valor da pensão pago, o valor pago da pensão nesse período de 30 de agosto de 2000 a 31 de janeiro de 2002 tenha de ser atualizado, tenha de corresponder ao valor que foi pago ao servidor em atividade. Muito bem, então, esses pontos foram os que eu identifiquei para a minha reflexão. Mas tem outros de outra natureza. Segundo ponto, a decisão que reconheceu e mandou pagar esses valores é administrativa, da Procuradoria. A Procuradoria reconheceu o direito. Não estou a discutir se existe ou não existe o direito, já foi reconhecido e isso não é controvertido no processo. Pagou durante 2 anos e depois entendeu de transferir a responsabilidade para a Previdência, que não decidiu e não tem subordinação hierárquica para cumprir essa decisão. A Previdência está a dizer que não reconheceu esse direito, não vai pagar. E a decisão administrativa? O que se discute no mandado de segurança é o cumprimento da decisão administrativa, não é o direito do servidor que já foi reconhecido. Terceiro ponto, se pudermos elencar em pontos. A Lei Complementar 308 passou a viger a partir de 2005. Esse direito já existia para trás. Ele não surgiu depois de 2005, nem permaneceu depois de 2005. Como é que eu posso dizer que a responsabilidade é do IPERN, se ele legalmente não tinha essa responsabilidade, enquanto o direito estava a se constituir, que foi até 2002. Até 2002. Até 2002, o pagamento de qualquer diferença remuneratória era feito exclusivamente pelo erário e não pelo fundo de previdência. O erário, aí é entender o órgão responsável pelo servidor, seja o Ministério Público, se fosse o Executivo, ou alguma secretaria e tal. Pois bem, a partir de 2005, a Previdência assumiu o pagamento dos valores das pensões e aposentadorias. Inclusive as aposentadorias, acho que veja que houve uma mudança no sistema, porque até 2005 a aposentadoria era paga pelos cofres estaduais e não pelo fundo previdenciário. A Lei 308 trouxe para si a responsabilidade por esse pagamento. E só fez a partir daí, não fez em relação a período pretérito. Servidores que postularam diferenças remuneratórias anteriores a essa data tiveram que reclamar do Estado e não da Previdência. E esses servidores reclamaram do órgão pagador, até então, que era a Procuradoria de Justiça. Não podiam reclamar a Previdência porque o direito dele é antecedente à responsabilidade da Previdência. Então foram à Procuradoria, reclamaram e a Procuradoria reconheceu e pagou. Senão nem teria reconhecido, nem muito menos pago. O que nós estamos a discutir no mandado de segurança é essa transferência de responsabilidade por fatos ou por direitos anteriores a essa responsabilidade legal da Previdência. Então, são esses pontos que eu tenho em mente a refletir e que antecipei para os senhores também, se acharem relevantes, refletirem e votarem. E eu ficarei aqui aguardando os debates que certamente trarão mais elementos para a discussão e para o julgamento, senhor presidente. Senhor presidente, só extremamente pertinente as colocações feitas pelo desembargador Ibanez, das três, com relação a que eu entendo que seria
ter assegurado o contraditório e ampla defesa no encaminhamento para Essa o parte IPERN, aí eu não vejo IPERN, problema. não discuti. teria problema. Com relação ao período aquisitivo, ele restou compreendido entre 3 de setembro de 94 a 31 de janeiro de 2002, Isso. certo? O que Vossa Excelência, o marco de Vossa Excelência para considerá-lo dentro da natureza previdenciária seria a morte e não o ato de aposentadoria? Sim. Certo. Porque o ato de aposentadoria deles é anterior a 1994. Sim. Mas quem está postulando são os pensionistas, então é a morte. Mas a gente está falando aqui de quem tinha o direito. A questão dos sucessores, eles... Sim, sim. E o outro ponto seria que aí esse, a meu ver, de fato é o que me causa assim, alguma preocupação, porque somente a partir de 2005 é que foi da responsabilidade do IPERN o pagamento dessas verbas. Dessas verbas. E tem a Procuradoria-Geral pagou aposentados, desde que eles, à época desse período aquisitivo, estivessem na ativa. Entende? Ela, quando pagou agora, ela não pagou somente a quem estava na ativa. Pagou aposentados, desde que estes, à época do período aquisitivo, estivessem em atividade, que não é a hipótese dos autos. Eles, no período aquisitivo, eles já estavam aposentados. Então, este, a meu ver, é o grande ponto de debate aqui, porque a Procuradoria, ela pagou. Pois não. Glauber, a Comissão de Vossa Excelência, só quero dar 2 destaques. A Procuradoria, no parecer, inclusive, ela faz referência ao pedido de providência do CNJ, que é o 0006050-23-2010-2000000, que estabeleceu justamente esses marcos regulatórios e a forma de reconhecimento e pagamento. E quero destacar também, registrar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte tem o mesmo posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, no tocante ao pagamento dessas verbas. O Ministério Público não diverge administrativamente do que tem praticado hoje o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Então, essa é a situação posta, mas eu mantenho aí, fiel aí ao meu voto, mas respeitando aí a divergência do desembargador Ibanez. Desembargador Gilson. Acompanho o voto relator. Doutor Jarbas. Eu fico ao mesmo tempo à vontade e também não à vontade, porque eu passei por todo esse período que eu era assessor da presidência na época e eu entendi exatamente como desembargador Ibanez. Logicamente que a administração pública, no caso a Procuradoria-Geral de Justiça, podia alterar o seu entendimento, mas assim, ela criou uma expectativa durante 2 anos, depois voltou atrás, corretamente, se entendeu que no âmbito administrativo poderia rever seus atos. E, no caso, eu não posso nem dizer que vou acompanhar a divergência, no caso, Vossa Excelência seria o último a votar, mas aí, no caso, antecipou o voto. Vamos para facilitar, vamos considerar que eu antecipei e divergi do relator. Pronto. Então, porque o argumento levou a essa conclusão, né? Leva a essa conclusão. Então, outra coisa, na época em que eu me lembro que esses processos da PAI passavam por mim, eu fui conversar com o presidente e ele divergia do meu entendimento nesse ponto, né? Mas eu tentei, de uma forma legal, convencê-lo e acabei a convencer. Tanto é que muitos daqui, na época, começaram a receber, mesmo estando na inatividade, porque eu entendia que se aquele direito teria sido adquirido na época da atividade, eles fariam jus ao recebimento pelo Tribunal de Justiça e não pelo IPE. E, infelizmente, a gente sabe que o órgão previdenciário faz de tudo para não pagar essa verba. Tinha esse outro sentido. E também o fator de que eu entendia que feria o princípio da isonomia, porque, ora, a pessoa se aposentou, o pensionista não recebia lá do órgão previdenciário, quando a Constituição é claro que diz que no âmbito da magistratura, todas as garantias, os vencimentos, no caso agora os subsídios,
terão que ser iguais, né? E hoje está até essa discussão sobre a questão do auxílio moradia que vai ser decidido futuramente. Então, eu sempre pensei dessa forma como o desembargador Ibanez. Logicamente que possa amadurecer futuramente meu entendimento, mas eu entendo dessa forma. Então, eu vou acompanhar a divergência no mesmo sentido que foi colocado pelo desembargador. Eu não sei se eu ouvi direito. O desembargador Glauber disse que ele, quando no período aquisitivo, ele já era da inatividade? Já era da inatividade. O problema é que eu acho que talvez o que Vossa Excelência está dizendo contradiz a parte do voto porque aí a gente tem que fazer análise individual. Né? Vossa Excelência tem que reparar porque... No caso, os dois já estavam aposentados, antes do período aquisitivo. Mas aí depois o desembargador Ibanez fez aquela colocação com relação ao entendimento da morte. A morte. Eu entendo que para os pensionistas conta a partir da morte. Pronto. E não a partir da aposentadoria. As datas de aposentadoria são um em 2 de maio de 84 e o outro em 31 de junho de 90. Então, anteriores a 94. E o período desse direito discutido é a partir de setembro de 94. Então, as duas aposentadorias ocorreram antes de iniciar essa diferença remuneratória. E o outro ponto é, a morte de um foi em agosto de 2000 e a morte do outro em junho de 2003. Portanto, posterior ao término dessa diferença, que foi em 2002. Quando eles adquiriram os sucessores, eles tinham somente uma expectativa... Quando eles adquiriram o direito, faleceram depois do período aquisitivo, não é isso? Um deles, sim. O outro, durante o período aquisitivo, desembargador. Porque a diferença da PAI vai até 31 de janeiro de 2002. E o falecimento de um deles foi em 30 de agosto de 2000. Eu não sei, hoje no tribunal, o procurador fez referência, mas o tribunal, nesses casos, o tribunal está pagando, não sei como é. O marco é a questão do período aquisitivo. Sim. Se ele estava em atividade durante o período aquisitivo, mesmo aposentado hoje, é pago pela PGJ ou pelo tribunal. Se aposentado antes do período aquisitivo, antes de 94, aí é encaminhado para a Previdência, que é o caso dos autos. O que o desembargador coloca, Ibanez, me permite, desembargador, admitamos que aqueles que eram os titulares do direito, se hoje estivessem vivos, receberiam pelo IPERN. Não é verdade? Essa diferença, a meu ver, não. Não, eles não estavam aposentados antes do período aquisitivo? A aposentadoria paga naquele período era pelo Estado, não era pelo IPERN. Então Vossa Excelência... Não, o IPERN é pensão. O IPERN só pagava a pensão, então. O IPERN só passou a pagar a aposentadoria a partir da Lei Complementar 308, é o que eu disse. A responsabilidade do IPERN só surgiu depois da Lei Complementar 308, que é de 2005. Esse direito aquisitivo vai até 2002. Então não pode ser transferido para o IPERN. A meu ver, desculpe, meu entender, não pode ser transferido para o IPERN. Se esse direito tivesse continuado e permanecesse hoje, a diferença acrescida no valor da pensão, aí o IPERN tinha que pagar. Mas refere-se a período que começou e terminou em data anterior à responsabilidade do IPERN, que só surgiu em 2005. Foi o que eu argumentei. Se eu disse algo com compreensão diferente, eu refaço. E acrescento agora que nós estamos refletindo sobre o tema, é que essa orientação do CNJ sobre a forma de pagar não é no âmbito administrativo. Eu estou do âmbito jurisdicional, então não sou obrigado a seguir o que o CNJ diz com relação a essas datas de pagamento neste processo, porque aqui é jurisdicional. Eu já faço um esforço enorme para aceitar a imposição do CNJ em matéria administrativa. Jurisdicional, aí estou fora. Não conte comigo. Eu estou dizendo, eu aceito a orientação do CNJ em matéria administrativa. Jurisdicional, não. Aqui eu tenho liberdade de decidir conforme meu entendimento. Então, doutor Jarbas, Vossa Excelência conclui como? Concedendo, denegando a segurança? Concedendo segurança. Desembargador Expedito.
Não, suspeição, desembargador Expedito. Vai pedir vista dos autos? Os demais aguardam? Então, após o voto do relator, acompanhado do desembargador Gilson, denegando a segurança, divergiu o desembargador, o doutor Jarbas, que concedia segurança, pediu vista, o desembargador Expedito, os demais declararam aguardar o voto de vista. Não há mais mandados de segurança pautados passíveis de julgamento. Vamos aos feitos que independem de pauta. Pelo que nos informaram, o desembargador Amauri tem um agravo. Não tem, desembargador Amauri? Tenho, excelência. Com a palavra. Um agravo regimental em mandado de segurança, em quem é agravante do Estado do Rio Grande do Norte, e agravado Kleber Antônio Fernandes Maia. Nesse caso, senhor presidente e senhores desembargadores, o Estado agrava a decisão na minha relatoria, que em mandado de segurança eu concedi liminar naqueles casos de concurso público. Candidato aprovado, eu digo o seguinte na ementa. Agravo interno em mandado de segurança, concurso público, previsão editalícia de existência de uma vaga para o cargo de farmacêutico bioquímico. Documento produzido pela administração noticiando que os 6 primeiros candidatos foram nomeados em decorrência de aposentadoria de outros servidores. Vaga prevista no edital não ocupada. Impetente aprovado na 7ª colocação, direito subjetivo do recorrido à nomeação, alegação de respeito dispositivo da Lei 9494/97, da Lei 12.016 de 2009, na ocorrência, precedentes desta Corte e do STJ, agravo desprovido. Estou mantendo aqui a minha decisão, excelência. Casos já reiterados aqui na Corte, e trata daqueles casos de concurso público, eu concedi e estou aqui desprovendo recurso para manter a minha decisão. Algum esclarecimento do voto do relator? Dentro do número de vagas. Proclama a unanimidade. Desembargadora Zeneide, Vossa Excelência tem 4 agravos, não é, Excelência? Tem, senhor presidente. Com a palavra. Primeiro é um agravo regimental em mandado de segurança com liminar 2013-02-1051-5. O agravante é Antônio Ferreira da Silva, advogado José Luciano Fiuza Rodrigues. E eu estou aqui, senhor presidente, é uma matéria bastante vista aqui no pleno. A decisão foi da doutora Ana Carolina. Ele se insurge contra essa decisão. Eu vou ler, como está aí disponibilizado há dias, eu vou ler somente a ementa. Agravo regimental, pretendida reforma da decisão que extinguiu o mandado sem resolução do mérito por ausência de interesse processual superveniente, ocasionado pelo julgamento do mandado de segurança coletivo, aquele que a gente já conhece e já passou várias vezes aqui, né? No qual restou reconhecido direito perseguido pelo impetrante no processo original. Com relação, senhor presidente, ao pedido de implantação de reajustes remuneratórios decorrentes do enquadramento estatuído pela Lei Complementar 432, pretensão abrangida pelo acordo proferido naquela ação coletiva em referência, e eu estou mantendo a minha decisão, senhor presidente. Indague-se alguma observação, algum esclarecimento do voto da relator? A unanimidade. Seguinte, excelência. O terceiro e o quarto da relação são idênticos. Eu vou identificá-los e ler a respectiva emenda. Agravo regimental em mandado de segurança com liminar 2014-017916-4. Agravante é Cátia Rosânia Maia Meraciano, advogado Almino Clemente Neto Bezerra. Esse é o primeiro. E o segundo é o agravo regimental em mandado de segurança com liminar 2014-01640991. A agravante é Regina Célia Freire de Medeiros, advogado é o mesmo. E assim está emendado, senhor presidente. Agravo regimental em mandado de segurança inicial restou indeferida.
Decisão que não merece reparos, impetrante funcionária seletista da extinta Data Norte, pretensão de receber seus vencimentos consoante plano de cargos e salário do Estado, ausência de direito líquido e certo apto a ensejar mandado de segurança, Lei Complementar 228/2002, que prevê a redistribuição dos servidores, declarada inconstitucional por esta Corte, na ADIM 2012-013172, dígito 8. Modulação dos efeitos que assegura tão somente a situação consolidada na época do julgamento, impetrante que recebe seus vencimentos como seletista. Princípio da isonomia, impossibilidade, inteligência da súmula vinculante 37 do STF, ausência de ato coator, inexistência de pedido à autoridade impetrada, ausência de lei vigente que assegura o suposto direito, precedentes do STF, desta Corte. Eu estou, agravo conhecido, mas eu estou desprovendo, senhor presidente. Este e o outro também identificado. São iguais. Há alguma consideração, alguma observação? A unanimidade. Ainda o quarto é um agravo regimental em mandado de segurança com liminar 2014-019447-2. Agravante é Cabo Serviços de Telecomunicações Limitada. O advogado é Rodrigo Dantas do Nascimento. E emendado nos seguintes termos: agravo regimental em mandado de segurança inicial indeferida por ausência de prova constituída. Pretensão pelo regular processamento sob a tese de mandado de segurança preventivo, não configuração. Inicial que demonstra a existência de ato coator, inexistência de documentos a comprovar negativa da autoridade coatora, ausência de prova pré-constituída. Eu estou mantendo a decisão, senhor presidente, e estou desprovendo o agravo. Não tenha qualquer documento que amparasse a inicial. Alguma divergência, algum esclarecimento da relatora? A unanimidade. Tem mais algum, desembargadora? Tem mais algum? Presidente, não. Desembargador Glauber, tem um agravo também. Em mesa, senhor presidente. Agravo regimental em mandado de segurança número 2015-38, dígito 1. Agravante é Dilson de Oliveira Bezerra Júnior, advogada doutora Bárbara Paloma Fernandes de Vasconcelos, agravado secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos. Senhor presidente, aqui o agravante, ele teve no período de abril a maio de 2014 o gozo de licença-prêmio. E nesse período ele recebeu o adicional de indevidamente o adicional de periculosidade. E aí, passado, se não me engano aqui, 8 meses, o Estado glosou essa verba, fez o desconto. E aí, agora ele vem, por meio do mandado de segurança, pleitear a devolução. E aí, monocraticamente, eu indeferia liminar, entendendo que ele fez o uso inadequado da via eleita, e ele agravou da decisão, e eu estou mantendo a minha decisão, conhecendo e negando provimento ao agravo. Em resumo, esta é a situação. O voto também está disponibilizado. Algum esclarecimento quanto à conclusão do relator? Então, proclama a unanimidade. Indago se algum dos senhores tem algum profeito que independe de pauta em mesa, mais algum que não tenha sido feita a anotação. Eu tenho um conflito. Passa a presidência ao desembargador Amauri. Pois não, Excelência. Assumo a presidência e passo a palavra a Vossa Excelência. É o conflito negativo de competência 2015-001484-7. Suscitando o juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal. Suscitado o juiz da 1ª Vara Civil da Comarca de Parnamirim. A matéria sob exame é simples. E digo o seguinte: alegação de conexão entre a existência de demanda em trâmite perante o juiz suscitante, tratando de revisão de cláusula contratual entre as mesmas partes referente ao mesmo objeto. Demanda já sentenciada, inexistência de conexão entre a revisional e a reintegratória. Inteligência súmula 235 do STJ, precedente desta Corte de Justiça, conhecimento do conflito para declarar a competência do juiz suscitado. Uma vez já sentenciado o processo, não há mais o que falar em conexão. Ok. Há alguma divergência?
Proclamo, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Vossa Excelência ainda tem algum? Não, só Eu isso. devolvo ao presidente de Vossa Excelência. Agradeço. Esgotados os feitos que independem de pauta, eu tenho da pauta anterior a ação rescisória 2013-001207. O advogado está presente, mas tanto o relator quanto o revisor não se encontram. Então, Eu queria só que consignasse apenas que está em mesa. está em mesa. O voto visto. É o primeiro da pauta anterior. O desembargador Vigílio disse que por ele poderia por ser ele, votado. Sim, por ele sim. Mas Porque ele é aí- revisor, mas o desembargador de Lermano não fez É. essa consideração, essa ressalva, então fica impossibilidade de submeter. O segundo tem como relator o desembargador Vigílio, não é possível. A terceira, a doutora Ana Carolina Maranhão, convocada. Os embargos à execução no quarto da desembargadora Zeneide. Está em mesa? Tá, senhor presidente. Com a Embargo de palavra. execução 2013-0177325, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Procurador João Carlos Gomes Roque. Embargada Raimundo de Souza Regis. Advogado Bruno Souto Bezerra e outro. Senhor presidente, é uma matéria conhecida deste pleno. Eu vou ler a ementa e o voto está aí há dias disponibilizado. Embargo de execução pretendida recebimento da quantia referente à diferença entre o valor da gratificação de parcelas recebidas e a que efetivamente deveria ser paga, implantação equivocada no contra-cheque da embargada de valor superior àquele determinado judicialmente, bem maior, inclusive, do que vinha sendo pago, excesso de execução caracterizado, dívida inexistente, embargos conhecidos, julgados procedentes, senhor presidente. Alguma consideração, alguma observação? O revisor está de acordo com a relatora. A unanimidade. Não há feitos da pauta anterior possíveis de julgamento, vamos à pauta do dia. Não há mais, quer dizer, feitos possíveis de julgamento, vamos à pauta do dia. O primeiro é uma arguição de inconstitucionalidade em apelação civil 2013-012-6562, de assistente do Ministério Público, Estado do Município de Jardim de Siridó e é da relatora do desembargador Expedito. Está em mesa, Excelência? Está em mesa. Com a palavra. Feito já identificado por Vossa Excelência, eu vou ler só os dois artigos. O Ministério Público pede a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Municipal 533/90 do município de Jardim do Siridó, terra do nosso presidente. O que é que diz o artigo 2º? Fica o Banco do Brasil S.A., Agente Jardim do Siridó, autorizado ao desconto de 0,8% da receita do Fundo de Participação do município, destinada a este município mensalmente, cuja importância corresponderá à contribuição municipal para a vida da associação a partir de agosto do corrente exercício. Isso foi para a Associação dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental, que diz o artigo 67 da Constituição Federal. Quarto, a vinculação da receita de imposto a órgãos, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto de arrecadação dos impostos, que se refere aos artigos 158, 159, a destinação de recursos para ações de serviço público de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino, para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 23, e prestação de garantia de operação de crédito com antecipação de receita,
previsto no artigo 65, parágrafo 8, bem como disposto no artigo 4º, parágrafo 4º deste artigo. E o parecer, o Ministério Público foi quem propôs essa ação de conjunturidade e harmonia com o nono procurador de Justiça, eu estou declarando inconstitucional o artigo 2º da Lei Municipal 533/90. Confere à Constituição Federal que proíbe essa vinculação, né? Esse desconto do fundo para o município. Desembargador João Rebouças. Senhor presidente, foi uma ação de cobrança da mencionada associação contra o município e o Ministério Público, no parecer, arguiu essa inconstitucionalidade dessa vinculação da receita 0,8, como bem mencionou o eminente desembargador Expedito, com uma taxa de mensalidade pela inscrição. Evidentemente que isso eu acho que é uma afronta aos princípios que regem a administração pública. E eu acompanho o relator, inclusive porque essa inconstitucionalidade vai tornar ineficaz essa possível cobrança dessa dívida em face desse dispositivo. Eu acompanho integralmente. Doutora Virgínia. Acompanho o relator. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Sem divergência, presidente. Desembargador Glauber. Desembargador Gils. Doutor Jarbas. Acompanho e estou assim, fala até o nome do banco. Inacreditável. Banco do Acompanho Brasil. plenamente. Autorizado a descontar 8,10% da receita do Fundo de Participação. Eu não sei até onde termina o limite da própria ignorância, como também e começa a má fé mesmo. A situação, a gente chega e vê cada coisa. Porque... Desembargador Amauri. Sem dúvida, você acompanha o relator. Desembargadora Judite. Descontar 8,10% da receita do Fundo de Participação para essa associação. Então, a unanimidade. A ação penal originária 2013-019-364-2 está em mesa, desembargador João? Está em mesa, senhor presidente. Com a palavra. Ação penal, Vossa Excelência fez menção ao número, o autor é o Ministério Público Estadual e o réu é Edson de Oliveira Paiva, prefeito municipal. Senhor presidente, a matéria não comporta maiores indagações porque foi proposta a suspensão condicional do processo, foi aceita. Eu estou aqui... Trazendo para a homologação. Trazendo para a homologação, dizendo que a denúncia preenche os requisitos. Estou trazendo para a homologação e delegando ao juiz, como já é um costume nosso, o encargo de fiscalizar o cumprimento, em sintonia com a manifestação ministerial. É como eu estou votando. Há alguma consideração? A pena é inferior a um ano. Há unanimidade nos termos do voto do relator. O quarto da pauta em embargo de execução, mas da relatoria do desembargador, aliás, do desembargador Vigílio. E tem também o terceiro, que é da relatoria do desembargador Saraiva, ambos ausentes justificadamente. Assim, não havendo mais processo em mesa, declaro encerrada a sessão.